A gente fala a Bíblia em 3 minutos, mas é 4, 5, a gente começa a falar e não tem como cortar o vídeo, né? Continuando falando sobre Gênesis, a criação, tem uma coisa muito interessante no capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo 5, que fala sobre a idade da descendência de Adão. Então, isso muito se questiona, até porque o nosso calendário, a gente usa um calendário que já foi mudado várias vezes. Então hoje nós usamos o calendário gregoriano, que veio da Idade Média, aí, se eu não me engano. Então naquela época, como se contava esses anos, talvez não seja, talvez não seja o mesmo período. Então se contava anos diferentes, até porque o calendário não é o mesmo. É uma questão. A outra questão é que eles viviam com bastante vigor, já que o homem foi criado para ser eterno, e o pecado foi diminuindo o vigor do homem, o pecado foi trazendo consequências e Deus depois até limita a idade do homem. Diz que até 70 anos, depois disso é só infarto e câncer, a Bíblia diz, né? Então, pode ser duas hipóteses para se pensar, o que também não muda assim na questão moral da Bíblia, no ensino da Bíblia, o que ela tem que para nos edificar, em relação a isso não muda nada. A outra questão no próximo capítulo 6 é que diz que os filhos de Deus começaram a olhar para as filhas dos homens e viram que elas eram bonitas, formosas, tiveram interesse e as possuíram. E desse relacionamento nasceram pessoas gigantes, duas naturezas diferentes. E que na maioria das interpretações dizem que os anjos, 1/3 do céu que caiu junto com Lúcifer, esses anjos caídos, rebeldes, obedientes a Deus, possuíram as filhas, possuíram os humanos, as filhas dos homens. Então são duas naturezas diferentes. E por ser duas naturezas diferentes, nasceu seres diferentes, nasceu os gigantes. Está escrito no capítulo 6. Estou dizendo que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, tiveram um relacionamento, nasceram gigantes, nasceram homens poderosos, fortíssimos. E depois, por causa dessa natureza misturada, Deus apreende os anjos, Deus resolve acabar com não pode continuar essa mistura. Há uma corrupção muito grande, porque é como esses outros seres que não são de natureza humana, que não são da terra, né? Tiveram esse relacionamento e nasceram gigantes com natureza ruim, eram guerreiros, né? E Deus resolve acabar com a corrupção, cresce tanto que Deus pega um homem chamado Noé e fala para ele construir uma arca. E nós vamos falar sobre a arca no próximo vídeo, para a gente continuar a ficar pelo menos nesse limite dos 3 minutos aí. Pode ser? Então tá bom. Até a próxima.